Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º Polêmica Espírita. Uma satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos para darmos sequência a esses estudos, né, que vem tratando sobre a temática das reencarnações, Allan Kardec, e as possibilidades que vêm sendo aventadas aí acerca da sua nova ou possível vinda, o retorno à esfera terrena, principalmente a tese que anda muito mais aí em voga, que é de que Allan Kardec teria reencarnado como Chico Xavier. Mas, para você que aqui está pela primeira vez, nós vamos aí lhe convidar para assistir os nossos programas anteriores, uma vez que esse estudo segue uma sequência lógica. Claro que você pode assistir separadamente, fora da ordem, mas né, acredito que o ideal seria assistir desde o primeiro. Então, nós, na nossa primeira live, né, no nosso primeiro estudo, feito em 13 de abril, nós falamos sobre Allan Kardec e suas reencarnações. No segundo programa, dia 20 de abril, Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. Já no dia 27 de abril, o terceiro programa, Allan Kardec e suas mensagens póstumas. Em 4 de maio, tivemos o quarto programa, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Dia 11 de maio, em quais amigos de Chico Xavier se pode confiar? Em 18 de maio, o que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. E hoje, mais uma vez, trazemos aqui o nosso Paulo Neto, né, aquele que realmente desenvolveu todos esses estudos, toda essa série de análises, e para falar justamente do tema de hoje, que é Chico Xavier teria sido a médium senhorita Jafé? Então, Paulo, com você a palavra, e estaremos aqui, né, para assistir a esse estudo. Obviamente já conhecemos bem e já adiantamos aquele que nos assiste que assista até o fim, porque certamente terá muitas informações relevantes para que, enfim, possa ter a sua opinião, né, formar a sua opinião acerca disso, uma vez que não é nosso intuito convencer ninguém de nada. Estamos apresentando aqui esses estudos, mas cada um de vocês vai tirar, e tem direito, todo o direito, de tirar suas próprias conclusões. Paulo Neto, uma boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os amigos que estão aí lá na nossa live já. Nosso amigo Ari Vilela, né, que a gente conhece pessoalmente, já estivemos lá na terra dele fazendo palestra, né? Nosso tema, até o Arthur já falou, é sobre Chico Xavier ter sido ou não a médium senhorita Jafé. E nós já na live anterior, já tinha vinculado esse tema em função de um artigo publicado por um articulista qualquer no site da editora Vinha de Luz, né? E que a gente ia falar sobre isso, né? A nossa forma de falar não é impositiva, ou seja, não queremos provar que seja, nós vamos deixar isso bem claro logo no início, mas trazer elementos que eu acho que vai deixar muita gente com a pulga atrás da orelha, porque vai ficar muito, muito interessante o que nós achamos dessas pesquisas, muito interessante mesmo. Eu mesmo fiquei surpreso com o que eu achei, né? Bom, vamos lá, então. A nossa frase inicial é de Ernesto Bozano. Os fatos são fatos e saberão impor-se pela sua própria força, pouco a pouco, malgrado a tudo e a todos. Sem comentário. Bom, nós vamos dividir em tópicos. Vamos fazer uma pequena introdução. Nós vamos trazer 4 depoimentos de pessoas que foram amigos de Chico, conheceram o Chico, ou tiveram relacionamento com o Chico. Vamos falar um pouco sobre a mediunidade que vem de berço, vamos falar as marcas do passado, vamos falar a mesma advertência por 2 espíritos, vamos falar sobre o anacronismo detectado e, finalmente, vamos trazer uma pequena conclusão, mas é bem rápida mesmo, até porque à medida que a gente vai falando, as nossas informações já vão ficar muito nítidas para cada um que nos for ouvir, assistir aí. Vamos lá. Bom, a nossa introdução.
Novamente, nós vamos trazer um outro artigo publicado no site Vinha de Luz. Ele tem um título assim: Testamento de Jafé prova mentiras do grupo que defende a teoria que Chico foi Jafé. Aí põe entre parênteses, né? Para não ser o que ele é, Allan Kardec. Então, nós inventamos mentira para provar que Chico não é Kardec. Tá? Essa é a linha de trabalho dessas pessoas, né? Primeiro, nós já falamos várias coisas aqui e até hoje nós não depreciamos quem quer que seja, citamos nome porque não teve como citar, mas com o respeito que nós devemos às pessoas, não falamos que ninguém é mentiroso, né? Nós julgamos informações, tá? E vamos lá. Então, nossa intenção, e aí eu vou deixar bem claro no início, é a seguinte: não é propriamente a de provar por A mais B que Chico Xavier foi a médium Ruth Celene Jafé, cujo trabalho na codificação foi utilizado por Allan Kardec na revisão e ampliação de O Livro dos Espíritos, porquanto isso não possui nenhuma relevância para continuarmos a vê-lo, a Chico, né, como autêntico servidor do Mestre Jesus. Fazendo uma diferença. Foi, não foi, né? Aqui temos, ou traremos, 3 pontos que podem servir, ó, né, é condicional, de base para se admitir a possibilidade de serem o mesmo espírito, né? São 3 temas que já estão nos tópicos, mas nós vamos falar, que são os principais: as marcas do passado, a mediunidade e a aquisição ao longo das reencarnações, né? E até a gente tem um artigo que a gente fala que mediunidade não cai de paraquedas, né? Tá certo? É uma aquisição ao longo de várias reencarnações, então essa é a ideia. E uma mesma advertência por 2 espíritos, que por trás dessa advertência tem que existir algo relacionado ao personagem Chico Xavier, senão não faz sentido nenhum. As advertências. 2 espíritos fazendo a mesma advertência, obviamente com palavra diferente, mas no fundo, eles estão falando a mesma coisa. Vamos lá. Bom, a primeira coisa interessante aí, nós queremos até ressaltar o trabalho de pesquisa de Carlos Sete Bastos, que ele nos trouxe informação bem curiosa, né? Ele tem essa página no Facebook, onde ele traz informações de que o nome da Ruth Celene Jafé tem variações. Eu não vou nem arriscar a ler, porque tudo é francês, viu, Arthur? Tá aí. Vai ficar só no visual mesmo, tá certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variações, né? Então, muito interessante também que isso é a título de informação, né? E lá na frente, nós vamos citar um autor que fala, pelo menos um deles, eu achei que então as informações acabam fechando uma com a outra. Isso é interessante também, né? Ou seja, você tem 2 pesquisadores falando a mesma coisa, isso é legal, porque tende a estar no caminho certo, né? Bom, o primeiro ponto, que é extremamente importante ressaltar, é que a pessoa que aqui está sendo apresentada como seu personagem da encarnação anterior pertence ao sexo feminino. Caso contrário, não faria sentido, uma vez que na live Chico Xavier é verdadeiramente uma alma feminina, nós comprovamos que, aos olhos de qualquer pessoa sensata, sobressaía no médium, o médium que é o Chico Xavier, a parte ânima do seu psiquismo. Então, se nós estamos trazendo Ruth Celene Jafé é uma mulher, então está fechando dentro desse contexto, né, do psiquismo feminino dele. Então, nós não estamos fugindo, né? Ok? Bom, nós vamos falar uma coisa bem rápida disso aqui. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque já falamos sobre esse tema e tem o vídeo lá para quem quiser assistir. Mas só uma informação importante. Ranieri considerava seu amigo, o Chico, né, uma alma feminina, inegavelmente feminina, espírito delicado, pureza sem limite. Então, na obra Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, vai registrar a fala do médium. Ou seja, o próprio Chico falando. Então, o Chico falando para Ranieri: eu, por exemplo, é a primeira encarnação de homem que tenho. A espiritualidade superior, quando fui reencarnar, estava preocupada com isso. Achava que eu poderia fracassar. Há uma linha de reencarnação, acredito, da qual é muito difícil escapar. O espírito precisa de se preparar para isso. Então, esse tema, como dissemos, está abordado na 4ª live dessa série, né, que nós recomendamos às pessoas.
É só para a gente entrar mostrando que tem uma base. Nós temos uma base, tá? E são vários, eu não me lembro assim de cabeça quantos, mas talvez uns 5 ou 6 pessoas que falam dessa, vamos dizer assim, confissão do Chico, que seria a primeira reencarnação como homem, tá? Então não é só o Ranieri que fala disso, tá? Então, para mostrar que a coisa tem mais fontes, né? Paulo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse livro, Chico Xavier, Os Santos de Nossos Dias, só para esclarecer ao nosso público, ele foi escrito antes ou depois do desencarne de Chico Xavier? Você sabe? Antes, né? Então, né, mais um reforço aí, né? Porque foi feito enquanto o Chico Xavier estava reencarnado. Então, o Chico Xavier teve conhecimento disso e não negou em nenhum momento essa fala. O que é diferente de você começar a falar de coisas que Chico teria dito depois do desencarne dele, que nós não temos como verificar se isso realmente aconteceu ou não. Arthur, eu vou chutar uma data aqui, tá? Mas não estou muito garantindo dela, não. Se não me falha a memória, é 1974, ou por aí. Bem antes, né? Muitos anos. Aqui até eu esqueci, que geralmente quando a data é importante, eu ponho depois do título, eu ponho entre parênteses a data. Aqui eu esqueci mesmo, né? Porque nenhum autor seria, assim, doido, né? De escrever, de colocar né, palavras que alguém teria dito, sendo que a pessoa poderia desmenti-lo, né? Então, o Ranieri colocou ali as palavras do Chico e não conhecemos nenhum desmentido dessa declaração do Chico Xavier, né? Exatamente, muito, muito bem observado. Isso é importante também, a gente ter esse contexto, né? Sim. Esse contexto é muito importante. Bom, 4 depoimentos. É certo que depoimentos podem ser questionados, mas mesmo assim apresentaremos aqui o que disseram alguns amigos de Chico Xavier, objetivando demonstrar que essa ideia é, ou foi, porque tem 2 que já desencarnaram, advogada por eles. Ou seja, para não falar que só o Paulo está inventando a ideia do Paulo. Tá certo? Então, nós temos Luciano dos Anjos, que tem que Chico foi Rude Semente da Fé, nós temos Arnaldo Rocha, nós temos Divaldo Franco e temos o médium Wagner da Paixão. Eu peguei só esses 4, mas tem mais, né? Só para mostrar que não estamos sozinhos. E entre esses tem pessoas que relacionaram com o Chico, e a questão é, a quem vamos dar ouvidos? Porque se nós temos a informação de uma fonte, as informações são contraditórias entre si, uma delas é falsa. Uma delas não corresponde à realidade. Então, qual delas? Só o questionamento. Bom, então no artigo Chico Xavier foi Rude Semente da Fé, publicado na revista eletrônica O Consolador, são 2 partes, uma no número 204, em 10 de abril, e outra no número 205, em 17 de abril de 2011. O jornalista Luciano dos Anjos lista 14 reencarnações anteriores do médium, incluindo, no meio, a sua anterior como Rude Semente da Fé, médium da codificação. E essas reencarnações do Luciano dos Anjos, todas elas no sexo feminino. Já aproveitando e informando. Então, o Luciano fala o seguinte: a reencarnação de Chico como sendo Rude Semente da Fé me havia sido repassada desde 4 de agosto de 1967, quando Abelardo Hidalgo Magalhães esteve com o médium em Uberaba e, lado a lado, foi anotando as vidas pregressas do Chico personificadas nos romances de Emmanuel. Vamos trazer agora, então, Arnaldo Rocha. Então, tem uma entrevista. O Arnaldo Rocha são 3 momentos que nós vamos trazê-lo. Então, o primeiro momento é na revista Consolador, número 204. Tem uma entrevista que Guaraci Lima Silveira fez com o Arnaldo, e ele respondeu várias questões, e entre elas está essas aqui. Existem também informações de que Chico Xavier teria sido a encarnação de Allan Kardec. Contudo, você tem dito que ele foi a reencarnação da senhorita Jafé, médium contemporânea de Kardec. Pode comentar sobre essa controvérsia? O campo da fantasia pulula lamentavelmente no meio espírita. De Hatshepsut, princesa egípcia, por volta do ano de 3.256 a.C. até 1890, quando desencarnou na Espanha, em Barcelona,
Todas as reencarnações de Chico Xavier foram em corpos femininos, pois ele é um espírito feminino. Somente agora, nesta última existência, com vistas às suas responsabilidades, ele reencarnou como homem. Dialogando com Chico, falei-lhes de uma dúvida que era constante no meu pensamento. Consta que, uma vez por mês, ou na casa do Sr. Rustam, ou na casa do Sr. Jafé, Kardec levava o material que seria o Livro dos Espíritos, e o Espírito de Verdade fazia correções, aconselhando sua publicação em 18 de abril de 1857. Na casa do Sr. Rustam, Kardec falava sobre a média. No texto tem esse ser, não sei que ser, se seria Celine só, referente a Celine, não sei porquê, não tem nenhuma informação de quê, né? Na do senhor Jafé dava o nome todo da média, então o ser só pode ser de Celine, né? Claro. Né? Ruth Celine Jafé. Chico corrigiu a expressão de Jafé, dizendo que a pronúncia é Japete. Então, o PH tem som de P mesmo, não de F, né? A família era judia e daquele quem era Ruth Celine. O que foi que o Chico lhe disse? Respondeu-me sorrindo. Você está conversando com ela. Então, assim, Chico Xavier foi contemporâneo de Kardec e era sionita Jafé, ele mesmo disse isto a mim. Então, é a fala do Arnaldo Rocha, uma das falas. O outro momento foi em dezembro de 2014, tem uma entrevista também publicada no jornal Correio Espírita, e o entrevistador foi Marcelo José, e ele pergunta para Arnaldo, qual foi a encarnação anterior de Chico Xavier? Aí Arnaldo responde, um dia eu perguntei a ele que, em obras póstumas, o professor Rivaio se reunia na casa de Sr. Rustam para o Espírito de Verdade fazer a correção daquilo que seria o Livro dos Espíritos. Ou então, na casa do Sr. Jafé, pronunciei o PH com som de F e ele me corrigiu dizendo que era japético, PH com som de P, confirmando que o nome tinha descendência judaica. E eu perguntei, quem é aquela loira dos olhos azuis com o nome de Ruth Celine Jafé que ajudava Kardec na codificação? Ele me respondeu, você está falando com ela. Então você vai ver a linha de mediunidade dessa criatura, como cresceu agora como Chico. Não se improvisa um médium. Isso é um processo muito delicado, doloroso, de sofrimento e de alegria. Então, eu fiz questão de trazer essa informação, que é mais ou menos parecida com a primeira. É justamente para mostrar que a pessoa ele está repetindo a mesma história. E quando você tende a mentira, cada hora é uma história. Tá certo? Cada hora é uma história. Você inventa, né? Fica inventando cada hora uma coisa. E uma coisa interessantíssima que nós vamos ver um pouquinho para frente é isso aqui. Então você vai ver a linha da mediunidade nessa criatura, como cresceu agora como Chico. A mediunidade não cai de paraquedas. Então, é um desenvolvimento. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Ok? Essa informação realmente é muito importante, né, nesse estudo, né, e para a gente entender como é que ocorre, né, essa questão quando o médium volta a reencarnar, né, tende a vir com a mediunidade cada vez mais latente. Aberta, né? Entre aspas. Aberta entre aspas. Uhum. Tá certo. Bom, e aqui uma entrevista, também nós já falamos nessa entrevista, quando nós falamos do tema Allan Kardec e suas mensagens póstumas, só que nós vamos trazer aqui para ver um outro detalhe que nós não falamos lá, porque lá, aqui é aqui, né? Como se diz, né? Então, o Arnaldo Rocha vai contar, então, para o Marcelo Orsini, que é o apresentador do programa Espiritismo BH. Isso foi em 24 de abril de 2009. Então, o Marcelo pergunta para o Arnaldo o seguinte, Sr. Arnaldo, e o relacionamento entre Chico e Kardec? Resumimos a resposta nos parágrafos que se seguem. Então, é uma gravação, eu peguei essa gravação, copiei o que Arnaldo falou e resumi, tá? Então, não é literalmente o que Arnaldo falou, de forma literal, mas tudo que ele falou está aqui. Pelo menos que eu julguei mais importante, tá? Então, vamos lá. Conta Arnaldo Rocha que, certa feita, quando Maria Xavier, irmã de Chico, ficou obsediada, embora a família fosse católica apostólica romana, foram procurar em Matozinhos, Minas Gerais, o Perácio,
que era espírita. A moça, num processo obsessivo muito doloroso, acalmou. Não obstante, Perazzo começou a se preocupar com Chico, que tinha por volta de 15 a 17 anos na época. Então, como eu falei na vez anterior, então dá a entender que Perazzo tinha uma percepção mediúnica mais aguçada e percebeu a mediunidade muito aberta do Chico, que foi assim, pô, eu tenho que preocupar com esse cara aqui agora, tá certo? Porque se não souber trabalhar com a mediunidade, coitado, né, vai sofrer muito. Então, naquela ocasião, disse ele que deram a Chico um exemplar de O Livro dos Espíritos para ler, ainda que tivesse apenas curso primário. Nesse livro, tinham palavras que ele, Chico, não entendia. Então, ele começou a ver um homem, obviamente, ver um homem é um espírito, a seu lado, mas tinha vergonha de perguntar quem era. É mineiro mesmo, esse meu Arthur. Perguntou não. Esse senhor também não se apresentou, né? E as dúvidas que ele tinha, Chico tinha, eram esclarecidas por esse senhor, com a qual foi construindo uma amizade muito bonita. Então, continua lá, Arnaldo. Informa que alguém deu de presente a Chico um livro, do qual não se lembra o nome, que tinha um retrato sobre Allan Kardec. Então, é uma obra que tinha na capa o retrato de Kardec, né? Então, Chico estava lá no estudo de O Livro dos Espíritos, quando ele apareceu esse homem, espírito, né? Chico olhou para ele e se pôs de joelhos com todo respeito. Esse espírito disse a Chico que, assim como havia colaborado com ele uma vez por mês na casa de Sr. Rustam, quando o Espírito de Verdade fazia as correções de O Livro dos Espíritos, agora vinha colaborar também. Foi então que Chico se deu conta de que este homem era Allan Kardec. Então, quem estava colaborando com o Espírito de Verdade para a correção do Livro dos Espíritos naquela época? Ruth Celino Jafé. Então, está fechando a informação. Então, é uma história contada de outra forma que fecha... Completamente. Né? Completamente. Então, ele não está inventando cada história. Então, está tudo fechando. Né? Então, é o que eu falo. Então, e o Arnaldo, até onde a gente sabe, é uma pessoa séria. Não sair aí, né, inventando moda, e nem... É uma pessoa que, sim, que, pelo menos que eu percebo, que jamais aproveitou do nome de Chico, se fez engrandecer usando o nome do Chico, ele podia fazer. Né? Então, foi na dele lá e só contou das vidas passadas de Chico depois que Chico desencarnou. Né? Bom, no site Espiritismo Play, que aponta para o vídeo do médium Divaldo Franco, com o tema Mediunidade e Investigação Científica. Eu tirei um print, né, da página da internet. Então, Mediunidade e Investigação, está anunciando esse vídeo, e tem aqui, marcado aqui, esse trecho, esse parágrafo final, que nós vamos ler, eu copiei a parte. Esse aqui é a data que foi postada, 10 de julho de 2018. Bom, então, no último parágrafo, que está lá, que eu marquei com a seta, está assim: traz ainda a informação de que Chico Xavier é a reencarnação da médium Ruth Celino Jafé, uma das principais colaboradoras de Allan Kardec na codificação. A informação de Divaldo Franco é clara e objetiva. Chico Xavier foi acionista Jafé. E aí, então, a questão é agora, né? Não, tem mais um aqui. O Wagner da Paixão. E por falar em Wagner da Paixão, qual a notícia que você tem para nós? Arthur. Por falar em Wagner, qual a notícia que você tem para nós? Estava aqui tendo uma sessão de espirros aqui, esse frio aí que tá maltratando a gente. Mas vamos lá. A notícia, né, a boa notícia é que teremos, né, o Wagner agora já no dia 1º, no próximo Polêmica Espírito de número 8. A participação de Wagner Gomes da Paixão vai ser realmente também uma grande satisfação tê-lo aqui. Vamos dar umas pequenas férias aí para o Paulo Neto, mas o Paulo Neto volta já, né, no dia 8 de junho. Então, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É porque nós fizemos o convite para o Wagner participar dessas lives, e ele precisou desse dia para encaixar a agenda dele. Sabe? Tudo bem, eu vou dar uma pausa, você entra e depois eu continuo de novo, sem problema nenhum. Né? Não podemos perder a fala dele, né, Arthur? Sem dúvida. Médio muito respeitado também, né? Conheceu o Chico pessoalmente também, então ele tem informações preciosas para nós, né? Então, nessa live que ele fala, aí, ó, ousado, dá para você ver.
realização da Rede Amigo Espírita, um programa que foi um dia dedicado ao Chico, e ele teve a participação com o tema O Médio Chico Xavier. Então, ele falou, né, nesse dia, eu acho que aqui tem a data aqui, ó, de 22 e 23 de agosto de 2020, né, a Rede Amigo Espírita promoveu um evento em homenagem aos 110 anos de nascimento de Chico Xavier, ocorrido em abril de 2020, claro, né. Wagner da Paixão falou sobre o tema O Médio Chico Xavier, do qual destacamos o seguinte trecho. Então, é falar do Wagner agora. Então, nós vamos perceber que esse grande, extraordinário missionário da Terra, em comum dividiu as eras, dividiu o tempo e trouxe uma revolução profunda que vai ganhando o mundo cada vez mais. Mas nós vamos observar que a preparação deste grande ser, dessa alma doce, dessa alma suave, essa alma eminentemente feminina, se deu dos 4 aos 5 anos, quando a sua mãe, Maria João de Deus, parte da Terra, desencarnou, né? Então, é muito importante, Chico foi convocado para isso, mas nós observamos que o plano de trabalho para Chico Xavier, que já havia sido médium de Kardec, a Ruth Celine, antes, segundo o depoimento dele, da boca dele, não foi eu quem disse, não foi Divaldo, não foi Arnaldo, saiu da boca do Chico. Eu fui Ruth Celine. Pronto. E é isso. Veja que ele é firme aí na declaração, né? E virá aqui o programa semana que vem, justamente para, né, para falar aí ao vivo sobre essa e muitas outras questões relacionadas a esse assunto. Então, aí, voltando àquele slide inicial, os que propagam mentiras, não quer saber quem está propagando mentira. Fica aí a critério de você decidir. Mediunidade que vem desde o berço. No livro Recordações da Mediunidade, de autoria de Ivone Pereira, do capítulo 1º, que tem o título Faculdades em Estudo, nós vamos destacar um trecho da fala do espírito Bezerra de Menezes. Tá? Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador, e essas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias. Então, presta atenção. Existe mediunidade frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e no outro setor da existência e assim adquirindo vibratilidade acomodatícias do fenômeno. Então, o que Bezerra de Menezes está falando? Que a mediunidade, cada vez mais aguçada, mais aberta, se a gente pode usar esse termo, é produto da aquisição do próprio médium ao longo das reencarnações. Voltando, não cai de paraquedas. Tá certo? Exatamente. Okay? Não cai de paraquedas. Bom, isso é um que está falando isso. Nós vamos ter mais pessoas falando. Bom, e aqui a informação importante que vem do espírito, que tem um certo, né, vamos dizer, nome aí, né, dentro dos espíritos que se manifestam, principalmente aqui no Brasil. Caso nossa lei de raciocínio seja correta, então, reputamos ser necessário que Chico Xavier também tenha sido médium na maioria dos seus personagens anteriores, possivelmente com um grau mediúnico um pouco menor, porque é em crescendo, né? Sempre para trás é menor, né? Fato este que aconteceria no caso dele ter sido a senhorita de Jafé. Ela foi médium, ele foi médium, então bateu, né? Então, esse é um dos pontos de ligação. Tá? Lembrando, né, que o Paulo não está batendo martelo, né? Ele está mostrando os indícios. Não é isso, Paulo? Exatamente. Lembrar, né? Não estou batendo martelo, não. Isso tem que ficar bem claro. Perfeito. Encontramos em Chico Xavier, Amor e Sabedoria. Aí, ó, esse é para usar a data, tá vendo? Publicado em 2000, tá certo? De autoria do escritor e estudioso espírita João Cunha, a seguinte explicação. Isso é a opinião do autor, tudo bem, mas é um estudioso, só para mostrar que as coisas estão batendo. Eu não estou tirando
de minha própria cabeça, vamos dizer assim, né? Mas estou tendo E existe uma concordância entre os estudiosos em relação a isso. Exatamente. Então, João Buig diz o seguinte: a mediunidade não é fruto só do desejo de ser médium. É o resultado de longa e laboriosa preparação através de muitas vivências, no curso dos séculos e milênios de esforços preparatórios. Em graus diferentes, todos nós possuímos faculdades mediúnicas. Teoricamente, todos somos médios. Embora isso cause uma celeuma danada no meio espírita, mas eu acho que sim também. Mas a especialização exige esforço, dedicação e amadurecimento, assim como acontece com relação a qualquer arte ou ciência, né? Conhecimento não entra pelos poros, nem é produto disponível no mercado de quinquilharias. Assim também se dá com a formação espiritual. Mediunidade não é privilégio de ninguém, mas somente a possui avançada quem a tenha desenvolvido. Não há exceções nas regras da lei. Todos possuímos conforme as próprias conquistas efetuadas. Deus é Pai amoroso e justo, não dispensador de favores gratuitos. Fantástico o pensamento de Deus, não. Esse tem que constar, né? Bom, aqui nós temos o psicólogo e escritor Adenauer Novaes, no livro dele Psicologia e Mediunidade, publicado em 2002. Ele vai falar o seguinte: a mediunidade é uma aquisição evolutiva do espírito, em face de seu refinamento, possibilitando perceber uma dimensão energética acima da vibração típica do corpo físico. A mediunidade é a aquisição do espírito e, de acordo com a intensidade, significa dedicação ao longo de várias reencarnações. É preciso se dedicar a ela com afinco. Possuir uma mediunidade precisa confere ao médium responsabilidade para colocá-la a serviço da própria evolução e da comprovação da imortalidade da alma. Então, nós temos uma outra pessoa falando a mesmíssima coisa, né? Sim. E, finalmente, nós vamos trazer Sueli Caldas Schubert, que é uma destacada, destacada estudiosa da mediunidade. Então, nessa obra aí, Chico Xavier e Emmanuel, que vai tratar desses dois personagens, Dores e Glórias. Essa obra foi publicada em 2021, então é recente, né? Pela FEB. Então, a Sueli explica o seguinte: a faculdade mediúnica de Chico Xavier pode se apresenta diversas características especiais, imprescindíveis para a concretização da programação espiritual de alto nível entre ele e o mentor Emmanuel. O que nos leva a concluir que a faculdade do médium mineiro vem sendo trabalhada, aprimorada e amadurecida ao longo de muitas experiências reencarnatórias, para chegar à condição que ele vivenciou quando o seu retorno ao plano físico. Olha para você ver, está falando a mesmíssima coisa, né? Isso é mesmo evidente, devido ao fato de que um espírito em nova experiência reencarnatória, como o médium ostensivo por primeira vez, certamente não iniciará sua trajetória mediúnica já no ápice do intercâmbio com os desencarnados, mas sim exercerá a sua faculdade nas manifestações mais corriqueiras, que são os treinos iniciais de todos os médiuns. Entendemos, portanto, que se o médium se distingue por uma faculdade estudante, luminosa, que desde cedo na infância física, e ainda mais, especialmente se estiver sendo canalizada para fins altruísticos em favor da humanidade, denota vivências neste campo, repetidas vezes no ir e vir das vidas sucessivas. Fantástico. Realmente. Tá? Então, moral da história: se você quer achar um personagem anterior de Chico, você tem que achar esse personagem que tem que ter uma mediunidade um grau menor do que a do Chico. Claro, tem que ser um grau menor. Agora, você pega uma pessoa que não foi médio de jeito nenhum, não tem como. Tá? Então, esse é um ponto. Isso serve, inclusive, de estímulo, né, para os médiuns atuais, para que eles realmente
esforcem nesse labor, nessa tarefa, porque isso não vai se perder. Esse esforço de hoje, né, somado ao esforço de amanhã, né, vão trazer certamente muitas alegrias e muitos trabalhos edificantes aí nessa função, né, tão importante. Isso. Bom, a nosso ver, na sequência, a autora, então a Sueli, dirá algo muito significativo. Então, ela vai dizer o seguinte: assim, não era a primeira encarnação de Chico Xavier como médium, pois a espiritualidade superior precisava contar não com um iniciante, mas alguém com plenitude de conquistas espirituais, cuja personalidade se destacasse pela exemplificação de amor, de humildade, de bondade sempre presentes. Em suma, que eu destacaria pelo alto padrão vibratório, cujo contributo se somasse ao do próprio mentor. Para alcançar essa elevada faixa vibratória, imprescindível para a captação das obras psicografadas, no caso, os romances, especialmente o transe mediúnico de Chico Xavier, foi de excepcional qualidade e especificidade. Como podemos também, olha a comparação que ela vai falar, como podemos também perceber, por exemplo, nos médios que trabalharam diretamente com Allan Kardec. Olha aí. Não sei se ela está querendo dizer alguma coisa ou não, mas a ligação foi muito interessante, muito interessante. Formando a equipe do Espírito de Verdade para dar cabal cumprimento à promessa de Jesus acerca do Consolador, ressaltando ainda as aquisições morais que os distinguiriam para serem convidados por esse superior ministério. Bom, nós temos essa obra, Novo Mundo. Vamos pegar um trecho que está intitulado A Palavra de Chico Xavier. Esse livro é de autoria de Bacelli. Então, tem uma pergunta que foi feita ao Chico. Qual a razão de algumas pessoas possuírem dons mediúnicos na Terra desde o berço, enquanto outras, após muito trabalho, e que conseguem conquistar alguns desses valores? Aí o Chico vai responder. Quando se trata de mediunidade em ação na cultura ou no progresso espiritual, a bagagem de recursos do medianeiro emerge de suas próprias aquisições de espíritos efetuada em existências pretéritas, outorgando-lhe a possibilidade de colaborar com mais eficiência ao lado de quantos pugnam no além pelo aperfeiçoamento e felicidade da comunidade humana. Então, o próprio Chico está falando que a mediunidade vem de um crescente, vem de vidas passadas. É ele que está falando isso aqui. Né? Como não podia ser diferente, mesmo ocorrendo com a moralidade e com a inteligência. Sim, né? Também. Né? Em Lições de Sabedoria, Chico Xavier, nos 213 anos da Folha Espírita, Marlene Rossi, Nobre, Severino Nobre, informa que, desde a primeira infância, fatos insólitos aconteciam em sua vida. Aos 4 anos, repetia aos pais os ensinamentos que lhe eram ditados pelos espíritos a respeito de problemas da saúde de uma vizinha. Ele usou até um termo lá, médico, lá, que os pais estão estranhando. De onde esse menino tirou? Esse não é o Chico, não é meu Chico, não. O Chico não sabe nada disso, né? E depois do falecimento de sua mãe, ocorrido em 29 de setembro de 1915, passou a vê-la e a conversar com ela. Né? Então, desenvolveu a evidência e a audição também. Né? Os fenômenos que ocorriam de forma tão natural e constante em sua vida eram rechaçados invariavelmente por aqueles que o cercavam. Eu não converso com o espírito, não vejo, eu sei que conversa dele até doido, meu. Então, caiu, coitado, deve ter sofrido lá no início. Né? Bom, aí continua lá, Marlene. Então, Chico Xavier, aliás, aí é um questionamento que eu vou fazer. Então, ela fechou no caso que aqueles que cercaram, né? Rechaçar. Então, aí o questionamento que eu vou fazer. Então, Chico Xavier, desde criança, era médium. Será que teria acontecido o mesmo que a senhorita Jafé? Vejamos este trecho do artigo Chico Xavier foi Ruth Celina Jafé, de autoria do Luciano dos Anjos, replicado em vários sites na internet.
Ruth Celine Jafé, na realidade, se chamava Ruth Celine Bequete. Aí a informação do caso 7 lá. Uhum. Sobre Kate Jafé, ela o adotou para identificar-se como sonâmbula profissional. Então, ela usava a mediunidade dela cobrava pela mediunidade. Reencarnou em 1987 na província de Paris, cujo local exato não consegui localizar. No ano de 1941, ainda morava por lá, com os pais, quando ficou gravemente doente, impedida de caminhar. Prestem bem atenção a essa informação, pessoal, porque isso vai, inclusive, depois ter uma ligação com uma informação mais adiante. Exato. Sua infância lembra os infortúnios de Chico Xavier. Então, na visão de Luciano dos Anjos, então, há uma relação muito interessante entre a infância da Ruth com a infância do Chico. E ele faz essa relação. Tal a luta que empreendeu pela saúde combalida. Era médio desde pequena, mas só por volta dos 12 anos começou a distinguir a realidade entre este mundo e o espiritual. Na infância, confundia os dois. Acamada por mais de 2 anos, foi um magnetizador chamado Richard quem constatou que ela era médio, sonâmbula, na designação da época, colocando-a em transe pela primeira vez. Então, veja aí, Chico é médio desde pequeno, Ruth Celine Jafé é médio desde pequeno. Mera coincidência? E os problemas de saúde também, né? Os dois com problemas de saúde. Né? Marcas do passado. Isso aqui nós já falamos, mas eu tenho que falar de novo, porque é preciso a gente relembrar as coisas para poder desenvolver os argumentos, senão fica as coisas meio perdidas. Não sei de onde o Paulo está tirando isso. Eu estou tirando isso daqui, então. Né? Então, é oportuno revermos as seguintes considerações do codificador a respeito das questões 393 e 399 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec diz: embora em nossa vida corpórea... Não, aliás, não é Kardec, desculpa. Isso é a resposta dos espíritos. Né? Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado, tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Ou seja, a gente esquece o passado, sim, mas o passado está gravado em nós e vem de uma forma de tendência e intuição que não tem como segurar. Então, não há um corte. Até mesmo porque, se essa vida atual a gente tem que aprender novas coisas, nós temos que aprender assim de uma coisa que nós aprendemos anteriormente. Se apaga isso, eu vou aprender o quê, então? Então, as nossas vidas estão ligadas umas às outras. Né? Muitas vezes, aquilo que nós sabemos lá não vem de uma forma assim... ostensiva, mas está lá no nosso intelecto, no nosso inconsciente, seja lá o nome que queira dar, essa repartição que fica o passado, né? Que aí já é outra briga, fica no perispírito ou não, aí já é a tua história, né, Antônio? Não vou entrar nesse tema, senão o bicho vai pegar aqui. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, aí os espíritos dizendo, né? Sempre pode saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Olha a tendência aí de novo. Como é forte dentro de nós, então, pela tendência, nós sabemos quem somos, quem fomos lá no passado, esse que está falando. Analista da tendência, sabe o que você fez lá. Né? E há pontos em que nós já estamos um tanto mais adiantados, e há outros em que nós não ainda, né, seriam os nossos pontos fracos. Então a gente vai perceber isso, principalmente em relação a Chico Xavier aí. Tá. Temos algo dito pelo codificador em O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 3º, com o título Céu, no item 9, que vem somar a isso que acabamos de apresentar, essas duas tábuas. Para casa, para cada, cara. Tem que consertar isso aí. Para cada nova existência,
O espírito traz consigo o que adquiriu nas existências anteriores. Ele não pôs existência anterior, mas seria interessante colocar para ficar bem claro. Em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Né? Cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso. Então, aí nós colocamos, as nossas tendências instintivas são reminiscências do que adquirimos nas experiências anteriores. E não são eliminadas, não são deletadas, estão em nós. Não tem como mudar isso. Né? Aí vamos lá na obra Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior, onde ele vai falar o seguinte. E aí que nós começamos a fazer uma ligação aqui interessante. Ao lançar sua obra, ou melhor, a obra dos Espíritos Superiores, Rivaio não dera qualquer crédito às irmãs Caroline e Júlie Boudin, a Ruth Jafé e a outros médicos também consultados. Ou seja, Kardec não citou o nome de ninguém. É isso que ele está falando. Ruth Jafé não se conformou. Pelas suas contas, 3/4 do livro se deviam à sua mediunidade e a seus manuscritos, e a omissão a seu nome era, portanto, inadmissível. Em desabafo ao escritor russo Alexander Kazakov, Ruth se queixaria de não ter ganho sequer um exemplar do livro e de não ter recebido seus manuscritos de volta quando os pediu ao professor Kardec. 18 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, Ruth ainda estava inconformada com a falta de critério e de consideração, mas em nenhum momento de sua entrevista renegou a comunicação com os espíritos, nem a autenticidade das mensagens atribuídas ao além. Bom, supondo Chico Xavier ter sido a senhorita Jafé, supondo, algumas coisas na vida do médium começam a fazer sentido. Em todos os livros que publica, embora seja de autoria dos espíritos, consta o seu nome como o medianeiro. Isso proporcionou-lhe, e aqui nós estamos falando de Chico, né, claro, grande prestígio que não teve no século XIX. Então, lá ele estava inconformado porque o nome não saiu, agora tudo que ele psicografou, o nome está saindo. Coincidência? Sei lá, né? Vai saber, né? Em oposição justamente à posição do codificador, que via o médium como intermediário, Claro, né? Apenas como intermediário, enquanto que o autor intelectual era o espírito comunicante. Então, por isso que Kardec... Então, se Kardec pensar dessa forma, e Chico sendo Kardec, como é que ele vai publicar o nome dele? Pois é. Não faz sentido. Não faz. Né? A mesma advertência por 2 espíritos. Isso, para mim, foi fantástico. Essa é muito importante. Muita coisa, muito tempo para descobrir isso, e as coisas estão caindo na minha mão, não sei como, né? Modo de falar, né? Então, vamos lá. 10 de julho de 1927, Chico Xavier recebe a visita da Rainha Santa de Portugal. Visita é espírito, né? Claro, né? A venerável Isabel de Aragão, conforme registrado em Chico Xavier e Isabel, a Rainha Santa de Portugal. Do diálogo entre os dois, entre Chico e Isabel de Aragão, destacamos o seguinte trecho. A dama sorriu, esclareceu-me. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Então, era uma advertência, né, do espírito a Chico Xavier. E se faz advertência a alguém que não precisa de advertência? Essa é a questão, né? Eu e o Paulo estávamos conversando justamente sobre isso. Você adverte alguém que é abstêmio, que não bebe álcool, de que ele não deve beber álcool? Se ele já não bebe álcool? Faz algum sentido? Não faz, né? Então é só vocês se utilizarem da mais básica lógica, né? Tá. Bom,
Aí voltamos, mudamos de obra, agora a obra animal é Cartas de uma Morta, que é psicografada por Chico, ditada pelo Espírito Maria João de Deus, que foi a mãe do Chico. Então ela vem aconselhar ao Chico, ao filho, né? Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade uma harpa melodiosa. Porém, presta atenção agora. No dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam as enhavres nas suas cordas. Ora, deixa eu ver uma coisa. Então aqui nós temos a mãe de Chico falando praticamente a mesma coisa que Isabel de Aragão. Ou seja, não comercialize a sua mediunidade. Veja bem, para ter uma advertência por dois espíritos, isso tem que ter relação com o passado do Chico. Não tem como fugir disso. Pelo menos por mim é lógico isso. Então, Chico, vamos começar assim, aprontou alguma coisa no passado dele para ter essa advertência hoje. Ó, não faça isso, tipo assim, não faça o que você já fez. Continua Maria João de Deus. Não encare a tua mediunidade como um dom. Dom é uma dádiva, e ainda não mereces favor do Altíssimo dentro de tua imperfeição. Olha você ver que interessante. A mãe de Chico está falando que ele é um espírito imperfeito. Os amigos de Chico, o suposto amigo de Chico, está falando que é um espírito de escola. E aí, como é que ela se candidatou? A mãe tem a tendência de sempre né, o terceiro filho, só ver o lado bom do filho, e ela que não, você é imperfeito, cara, ainda. Essa mediunidade, né? E ainda, olha o que ela completa. Refletir que se é verdade, e esse verdade com V maiúsculo está se referindo ao Espírito de verdade, que é Jesus. Se a verdade tem exigido muito de ti, presta atenção agora, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvie da humildade. Meu Jesus. E ainda querem colocar o cara como um santo. Isso mesmo, Paulo. Kardec, pelo que nós levantamos, já falamos, com certeza era um espírito evoluído de segunda ordem. Então, lá de segunda ordem, aqui está falando, se seu débito é enorme perante a justiça divina, ele não pode ter a mesma evolução de Kardec, que morreu Bahia. Não tem que discutir. Infelizmente, as pessoas confundem muito, né? Elas acham, elas às vezes desenvolvem um sentimento por alguém, e aí esse sentimento é tão grande de carinho, tudo, que elas fecham os olhos para a realidade. E aí está a realidade nua e crua, pessoal. O Chico Xavier, ele pode ter progredido muito nessa encarnação, mas ele mesmo e os espíritos disseram que ele havia errado bastante, tinha contraído débitos pesados em encarnações anteriores, né? Então, infelizmente, esse processo de quase divinização que tem ocorrido com a figura de Chico Xavier é muito danosa, porque nos afasta da realidade dele. E por isso que ele estava sempre lembrando que era um cisco, era um nada, que era cheio de problemas, cheio de defeitos. Ele estava falando a pura verdade, não é uma falsa humildade. Né? Porque você, para ser humilde, você não precisa mentir do que você não é, né? Então, é preciso a gente ficar de olho nisso daí, porque, infelizmente, o movimento espírita está contaminado com essa idolatria a médios de maneira geral e ao Chico Xavier de maneira específica, ao ponto de quase divinizarem o pobre. Isso não é bom, nem era bom para ele, eu acho que quando encarnado, nem é bom para ele enquanto desencarnado também. Muito bem. Então, vamos lá. Advertência de que não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. E o conselho sobre, no dia em que receber os favores do mundo, como se estivesse vendendo os seus acordes, são coisas bem inusitadas, que só fazem sentido
se elas tiverem alguma relação com o passado espiritual de Chico Xavier, já que a advertência e o conselho lhes foram dados no período que ele nem ainda iniciara a sua tarefa do livro. Isso, para mim, ficou muito claro. Né? Bom. Só para esclarecer, Paulo, que houve uma pessoa que disse que a gente estava acusando o Chico Xavier de ter pego o dinheiro dos livros. Eu acho que algumas pessoas têm algum problema de entendimento, né? Inclusive, esse indivíduo, pela primeira vez aqui na live, foi bloqueado, porque não é isso que nós estamos dizendo, e todos estão vendo exatamente o que nós, né, acabamos de falar. Então, nós não vamos admitir que pessoas venham aqui e coloquem palavras que nós não dissemos na nossa boca, realmente não dá. Ô, Arthur, eu não duvido de pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho e que não gostam do nosso trabalho, porque, de certa forma, bate contra o que eles pensam, que querem provocar esse celeuma, colocando o cara... Numa live passada, o cara falou que eu tinha falado que o Chico era homossexual, quando eu mostrei que ele era visto pelas pessoas, não que eu tivesse falado, eu nem conhecia pessoalmente. Então, eles entram aqui justamente para isso, para provocar, para mostrar, ou tentar provar para os outros que meu trabalho não vale nada, que eu estou depreciando o Chico, que eu não sei o que. Na verdade, o Chico, para mim, eu não vou colocar como santo, porque senão vai igualar esse pessoal, mas é um cara que serve de exemplo de vida para mim. Porque o que ele fez, eu não consigo fazer nunca. O cara deu a vida a favor do próximo. Cara, se o passado dele era inodoados, essa encarnação dele... Entendeu? Ele se livrou dos compromissos seríssimos do passado dele. Isso é que importa. Entendeu? Vamos lá. Então, Chico Xavier levou tão a sério a advertência e o conselho que, em outubro de 1995, portanto, com 68 anos de atividade mediúnica, declarou: nunca procurei explorar a mediunidade no sentido pecuniário ou mesmo para obtenção de valores ou conquistas que vão além de minha simplicidade. O negócio ficou tão forte na mente dele que 68 anos de trabalho, ele não está pensando na coisa, da advertência. Né? Então, percebe muito, muito claramente isso aí, como que refletiu na vida dele. Né? E talvez, se não tivesse essas advertências, ele tinha caído. Talvez, pode ser, pode. Ninguém vai garantir. Né? E como o espírito Isabel de Aragão era um espírito que reverenciava assim, de montão. Então, ele tinha, né, ouviu o espírito assim, né, e a mãe, os dois, cara, ele tinha que obedecer, né, entre aspas, vamos dizer assim. Bom, a razão de as duas nobres personagens fazerem a mesma advertência a Chico Xavier certamente se encontra em seu passado. Ela entra, a advertência, né? Ela entra nessa história qual peça de um quebra-cabeça, razão pela qual deve-se encontrar algum personagem anterior do médium que venha a corresponder a essa peça. Ou seja, então não tem advertência? Beleza. Que advertência que é? Não comercializar. Beleza. Então nós vamos ter que encontrar no passado de Chico alguém que comercializou. É bem simples. Né? Será que tem, Arthur? Será que tem? Vamos lá. Então, nós vamos informar para vocês. Esse personagem provavelmente, e observe, provavelmente, viveu no século XIX com o nome de Ruth de Senhorita Jafé. Ah, Paulo, não sei. Não, vamos mostrar. Vamos mostrar. Nós temos a base e a fonte para isso. Sim. Alexandre Casacoff, no artigo Pesquisa sobre a origem histórica das especulações reencarnacionistas dos espiritualistas franceses, ele vai citar a médium Ruth Celine Jafé. Então, diz a Casacoff o seguinte: em 1845, ela foi para Paris em busca do senhor Richard e acabou conhecendo o senhor Rostand na casa do senhor Millet, um magnetizador. Ela tomou, então, por motivos particulares, familiares, o nome de Jafé. Então, aí que ela mudou o nome, né? E tornou-se uma sonâmbula profissional. Uma sonâmbula profissional sobre o controle do senhor Rostand. Fechou? Então, na vida passada, o Chico, como supostamente Jafé, vendeu, comercializou a mediunidade. Por isso, a razão dos alertas. Mais claro que isso é impossível.
Ah, mas não é a Ruth. Beleza, então me apresente outro personagem. Tá aberto. Apresente outro personagem que se encaixa nessa história. Com a peça daquele quebra-cabeça, que encaixa bem. Tá? Então, então continua lá, a Casacol. Ele permaneceu nessa posição até meados de 1848. Então, foi antes praticamente da codificação, ela trabalhou comercializando a mediunidade. Ela deu, sob seu novo nome, conselhos médicos sobre a orientação espiritual de seu avô, que tinha sido um médico, e também de Hahnemann, da homeopatia, né? E de Mesmer. Uhum. Mesmer do magnetismo, né? De quem ela recebeu um grande número de comunicações. Então, usando os espíritos para fazer os trabalhos e recebendo. Médico profissional, só um profissional recebia. Bom, Vital Cruvinel, em seus comentários no artigo Uma Controvérsia em Detalhes, diz o seguinte: de acordo com a entrevista, ele está falando dessa entrevista, né? Jafé vivia da mediunidade, ganhava por isso e seria uma das pioneiras na obtenção das comunicações dos espíritos. No artigo, senhorita Jafé e o senhor Rustam, o pesquisador Carlos Chet Bastos apresentam um documento que comprova a mercantilização da mediunidade pela senhorita Jafé. Então, aqui nós estamos trazendo a prova concreta e real. Isso aqui é um aviso no jornal, que tem um jornal, Le Cocher, é isso? Isso, Le Cocher. Publicado em um anúncio em 1846. Vamos usar o Googlezinho lá para fazer a tradução. Né? Senhorita Celine, sonâmbula, dá consulta sobre todo tipo de assuntos durante a semana, das 3 às 6 horas, domingos e feriados, das 12 às 2 horas, e todos os dias nos horários solicitados. Basta dirigir-lhe uma pergunta oral ou escrita, transmitida a ela por seu magnetizador. Então, ela usava o magnetizador para levá-la em transe, e ela em transe, ele fazia a pergunta e ela respondia, para que ela chegasse ao objetivo de sua pesquisa. As pessoas que não podem vir, elas mesmas, podem enviar alguém em seu lugar. Nota, senhorita Celina atende os convites para fazer a domicílio, ou seja, atende o domicílio, vai na casa do freguês para anúncio de Celine em La Cochette de 1846. Então, aqui está a prova. Então, a gente percebe que ela tinha essa dificuldade. Embora tivesse uma grande mediunidade, né? Ela achava, tanto é que criou problemas com Allan Kardec em relação a isso, que a mediunidade dela tinha que ser recompensada de alguma maneira. Então, podia ser uma pessoa boa. Não quer dizer que ela fosse uma pessoa ruim, mas não desenvolveu a compreensão de que a mediunidade tinha que ser algo oferecido de maneira gratuita. Né? Qual de nós não tem alguma dificuldade? Por melhor que às vezes que sejamos, né? Estou colocando aqui em tese, nós temos problemas em determinadas áreas. O problema da Jafé era esse, não faz dela a pior pessoa do mundo, mas ela, né, tinha esse ponto fraco aí. Bom, a posição de Allan Kardec quanto à comercialização da mediunidade é bem clara. Da obra O Espiritismo, publicado em 1859, vejamos o seguinte trecho de um dos seus argumentos do seu diálogo com o visitante. Repugnaria a razão invocar por dinheiro os espíritos das pessoas que não são caras. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médium, e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele suprir pela astúcia. Então, fingir que está recebendo isso. Vamos dizer assim. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, peremptoriamente no capítulo 26, itens 9 e 10, Kardec diz o seguinte: a mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se Chico fosse Kardec,
como insistentemente dizem alguns, essa advertência, ou seja, de não comercializar, não faria o menor sentido. Porquanto, vindo completar o que ele fez antes, por força da lógica, teria que ter intuição do método com o qual trabalhou. Exato. Então, veja bem, o Kardec condenava a comercialização. Então, o Chico é Kardec. Então, para que falar que ele não comercializar se ele é Kardec? Ele já sabia disso. Então, as coisas não batem. Para mim, não bate. Né? E não faz sentido espíritos, até de uma natureza já superior, falarem coisas inúteis, darem advertências inúteis. O espírito superior não faz isso. Seria uma perda de tempo. Né? E falaria uma coisa que não teria razão de ser. Né? Os espíritos superiores não falam coisas que não têm razão de ser. Né? Tudo tem um propósito. Exato. O anacronismo detectado. No livro Chico Xavier, Chico Diário de Recordações, são depoimentos de Arnaldo Rocha, Carlos Alberto Braga Costa. Então, num certo ponto, o Arnaldo faz referência a um quadro a óleo com 3 espanholas. Eu consegui, na obra do Carlos Alberto, tem uma foto preto e branco, mas eu consegui, e hoje me pergunta como, que eu não sei onde, essa foto colorida. Tá? Caiu na minha mão, achei linda, muito bonita, né? Então, essa foto, essa imagem. Então, o Arnaldo vai comentar dessa imagem. Mês se passava e a senhora Aida Fassanello voltou à casa de Chico, levando um presente para a alma querida. Quando fala alma querida, ele está se referindo, Arnaldo está se referindo ao Chico. Tratava-se de um quadro pintado a óleo, muito bonito, que retratava uma cena, no mínimo, curiosa, de 3 espanholas, com roupas do século XIX. Sentadas sobre uma mesa, a primeira tocava uma guitarra, enquanto as outras 2 dançavam com suas castanholas. Então, uma tocava guitarra e as outras com castanhola. Exatamente a descrição da imagem. Chico, muito emocionado com o presente, confidenciou-me. Ela conseguiu registrar na tela do quadro o que captou da história que lhe descrevi sobre nossa amizade anteriormente vivida. Então, ele tinha confidenciado para essa Aida essa relação de outra vida, então ela captou aquilo e fez um quadro. Então, né? Éramos 3 grandes amigas. Olha a feminina aí de novo. Chico revela que a outra personagem se chamava Maria Yolanda, referindo-se à dona Neném. E vivemos na cidade de Barcelona no século XIX. Meu nome era Dolores del Sarte Urguesa Hernández. Então, fala teu nome. Bom, além de Arnaldo Rocha, temos esses outros testemunhos que Chico viveu na Espanha. No livro Chico Xavier, o Santo Nosso Dia, Raniero vai falar, Chico viveu na Espanha. Na obra Até Sempre, Chico Xavier, nós temos, inclusive, cartões postais de Chico para Dona Nena Galvas, lembrança de nossa querida Espanha, ou algo mais ou menos assim. Então, que Chico viveu na Espanha, está aí provado. Até aí, tudo bem. Mas, a partir de 24 de abril de 2019, Arnaldo Rocha passou a dizer que Chico Xavier tinha sido a médium Ruth Celine Jafé. Com isso, surgiu um anacronismo, pois temos 2 supostos personagens anteriores de Chico vivendo numa mesma época. Não tem jeito. Ou um ou outro. Né? Bom, para Arnaldo Rocha, a solução do impasse estaria no fato de que, no século XIX, na época de Napoleão, havia uma perseguição dos judeus, o senhor Jafé e a família migraram para Barcelona, Espanha, mas, como lá também se perseguia os judeus, trocaram o nome da família. Assim, o personagem Dolores del Sarte Urguesa Hernandes seria a médium senhorita Jafé, ou seja, mudou para Barcelona, mudou o nome, então, para Arnaldo, isso fecharia essa história. Fecharia. Aí voltamos no Carlos Sete de novo. O Carlos Sete, na pesquisa dele, descobriu que a senhorita Jafé jamais saiu da Espanha, da França, melhor dizendo. Jamais saiu da França. E aí, como é que fica? Então, a história de Arnaldo cai por terra. Né? Bom, então, recentemente, esse impasse foi resolvido quando encontramos publicado no YouTube o vídeo Chico Xavier foi Consuelo Dolores no século XVIII, antes de reencarnar como Allan Kardec no século XIX.
do qual trasladamos o seguinte trecho do depoimento de Dulce Maria Gomes de Melo, uma das filhas de Dona Leonor Neves Gomes. Essa família era muito amiga de Chico. Tá? Uhum. Então, aqui, eu ouvi o vídeo e fui transcrevendo. Tá? Então, diz lá a Dulce Maria. Estávamos pelo ano de 1958 em Pedro Leopoldo e depois de um trabalho de Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele nos convidou para, no outro dia, irmos tomar um café no bar, perto do hotel onde ficávamos lá em Pedro Leopoldo. Seguimos, aí corta o texto, né, pessoal, para adiantar. Seguimos para este bar, lá o Chico, com muita alegria, ofereceu sorvete para as crianças e sentamos a uma mesa, quando ficamos conversando por mais de 2 horas. A mamãe havia levado, como uma lembrancinha para o Chico, um punhalzinho de plástico que naquela época era muito usado para abrir as folhas de livros, brochura, que existiam ligadas naquela época, e esse punhalzinho ele levou para justamente ele usar abrindo os livros. Então, as páginas de algum livro, algumas páginas do livro eram coladas. Você usava esse punhalzinho para cortar a página e separar uma página da outra. Inclusive, tem alguns livros antigos que você vê esse aí, que você precisa cortar ainda. Esse ainda encontra no mercado. Difícil, mas encontra. Sempre, principalmente, deve estar cheio deles. Bom, a hora que a mamãe entregou o punhalzinho para o Chico ficou pensativo, mudou um pouco a fisionomia e disse que aquele punhalzinho fez ele relembrar de uma história em que ele teve uma encarnação na Espanha. Olha a Espanha de novo aí. Por sinal, a mamãe tinha sido irmã dele nessa encarnação que aconteceu no século XVIII, mais ou menos no 1700 e pouco, numa cidade importante da Espanha. Chico disse que eles eram filhos, ele, na ocasião, era mulher e se chamava Consuelo. A minha mãe também era sua irmã e o pai se chamava Cristóvão de Arriada. Arriada, um senhor de condição social importante. E a família vivia muito feliz até o dia em que portou na cidade um circo muito bom chamado Cirque Guerrin, e que todo mundo ficou muito entusiasmado com o circo. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia. Após a saída do circo da cidade, por coincidência, na mesma ocasião, desapareceu um filho de Consuelo, que na época tinha mais ou menos de 10 a 11 anos de idade. E a família, então, ficou desesperada naquele tempo de dificuldade de comunicação, mas passaram a procurar este menino quase que o resto da vida. E ficaram. A Consuelo ficou desesperada com o acontecimento, não se conformava, passavam todos os familiares e essa busca incessante pelo menino. Então, finalizando essa história, que veio marcada no psiquismo de Chico, por tanto tempo, ele não se esqueceu, porque foi uma reencarnação na qual ele sofreu muito, e como ele disse que minha mãe havia sido companheira de reencarnações, em algumas reencarnações dele, como irmã, ele diz que essa encarnação trouxe essas lembranças que ele nunca conseguiu esquecer. E foi justamente o punhalzinho da lembrancinha que a mamãe trouxe a ele, para ele, é que o fez recordar tudo isso de quando ele teve essa reencarnação na Espanha. Então, está confirmando que Chico teve uma encarnação na Espanha, só que não no século XIX, mas no século XVIII. O anacronismo está aí. Bom, mas tem uma outra situação interessante. Considerando esse relato como verdadeiro, e não tem também, né, como duvidar, porque vai fechar com uma outra situação aqui, que nós vamos mostrar, então o personagem Dolores vivia no século XVIII e não no século XIX, como anteriormente informado por Arnaldo Rocha. Como nada foi explicado e nem corrigido nas edições posteriores de Chico de Recordações, estabeleceu-se uma polêmica em relação a esses dois personagens, Senhorita Jafé e Dolores. Então, são dois na mesma época, não pode ser. Então, ficou essa celeuma toda, né? Resolvida a questão, comprova-se dessa forma a existência de anacronismo, algo perfeitamente compreensível, já que qualquer um de nós pode ter um lapso de memória, não se lembrando de algum fato passado, ou até mesmo fazendo confusão, pegando fragmentos de vários momentos, ligando-os como se fosse um só, ou de um momento só, ou na vida só, né?
Em relação ao caso, significa que Dolores existiu, consolidando a possibilidade dela ter sido Chico Xavier. Apenas o que ficou bem claro é que ela não foi a Senhorita Xavier. São dois personagens, intérpretes diferentes. Então, não da mesma época, né? Bom, temos outra ocorrência similar em que Chico Xavier, ao segurar uma tiara, também se viu no passado. Esse episódio foi narrado por Arnaldo Rocha em Chico, Diálogo e Recordações, da seguinte forma. Certa feita, enquanto aguardávamos o horário de uma consulta com o oftalmologista, Chico e eu caminhávamos pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Em dado momento, paramos em frente a uma antiga loja de artigos femininos. Loja de artigos femininos. Ao pesquisa. Da época de nome Sloper. Chico, então, resolveu entrar. Depois de passar um período observando os artigos da loja, uma vendedora se aproximou de nós, logo reconhecendo nossa alma querida. Então, a vendedora chegou, esse é o Chico, né? Reconheceu a alma querida, nesse sentido. Após os cumprimentos e devido ao interesse de Chico, ela abriu a vitrine, retirou uma tiara da prateleira e, em seguida, entregou-a para Chico. Observei, então, uma cena que jamais pensei em contar a alguém. Chico, segurando a tiara, começou a chorar. Discretamente, ele devolve a tiara para a comerciante e despede-se. Saímos da loja. Eu tinha o hábito de respeitar, está faltando um dia aqui, com certeza. Tá certo, eu tinha por hábito respeitar. Ah, não, Tá então certo? tá. Eu tinha por hábito respeitar esses momentos do Chico com o meu silêncio. Mais tarde, depois da consulta, caminhamos lado a lado, observando o pôr do sol, já entrando na inesquecível Pedro Leopoldo. Então, eu estava voltando para Pedro Leopoldo, né? De Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. Chico continuar comovido. Observou o impacto, né? E sem compreender o que estava acontecendo, perguntei ao amigo: Chico, meu filho, o que aconteceu a você na loja? Por que emoção ao segurar a tiara? Ao que ele me respondeu: Naldinho, segurando aquele objeto, relembrei a tiara que eu usei no meu casamento nos idos tempos da Espanha, no século XIX. Fiquei estupefato, não sabia o que dizer. Então, o Chico, o olhar, o Belo Horizonte, se desenhava ao longe, arrematou: meu filho, é a coroa da vida. Então, eu estou querendo mostrar assim, que a possibilidade do fato do Punhalzinho ter levado o Chico relembrar pode existir sim, porque aqui o Arnaldo conta um caso mais ou menos semelhante, e ambos na Espanha, e aqui fica o problema do anacronismo da data também. Né? Porque, na verdade, aqui no século, não seria no século XIX, seria no século XVIII. Tá? Mas, então, a não ser a questão da data, o resto não tem muito problema, não. Né? Não tem muito problema, não. Data até a gente se confunde, imagine muita encarnação. Ajustando-se o anacronismo da data do século XIX para o século XVIII, confirma-se que, de fato, Chico Xavier viveu na Espanha, tal e qual acontece com o episódio narrado por Dona Dulce Maria. Então, eu comentando isso, eu fiz a ligação com outra narrativa. Conclusão. É certo que alguns pontos aqui citados, vistos de forma isolada, podem não ter muita força, porém, quando se procura vê-los pelo conjunto, tornam-se tal qual um feixe de varas que abre porta para grande possibilidade de ser real. Então, não estou batendo martelo em nada. Essa possibilidade da qual falamos é que a médium Senhorita Jafé seja o personagem da encarnação anterior de Chico Xavier. E que fique bem claro que isso é apresentado apenas como uma hipótese. Não há como bater o martelo. Atitude típica de quem se coloca como dono da verdade. Posição que não se coaduna com quem busca agir como um pesquisador. Esse material está todo nesse e-book. Tem mais coisas que eu não pude falar aqui, por causa do tempo, mas quem quiser tá lá no meu site. Eu só esqueci de colocar, que é www.paulusnetos.net. Aí você entra na categoria e-book e é só colocar na fila, você acha esse e-book lá, baixa. Tudo que eu falei está aqui
aqui está lá e muito mais coisas. Tá? É baixar de graça, né? Então tá isso. Recomendo, muito bom realmente o material e, como o Paulo falou, né? Totalmente de graça, não há interesse mercantil, financeiro nenhum por parte do Paulo. Mesmo quando a obra é publicada pela editora, ele não faz questão nenhuma de receber um centavo por isso. Geralmente ele trabalha com editora que tem o objetivo de divulgar o espiritismo, Sim. por isso que eu uso, porque, né, se tivesse outro interesse, eu não colocaria, mas eu mesmo não ganho nada. Né? Bom, aí eu vou fechar com essa frase. A pior cegueira humana é a falta de visão crítica. O fanatismo escurece o discernimento. Victor Durão. Aqui tá as imagens, que das imagens, que as outras fontes estão no e-book. Tá? Quem quiser está lá no e-book. Mas as imagens não estão no e-book, eu trouxe para cá, então eu peguei e coloquei as fontes aqui de onde eu tirei. Aí o meu site está aqui, só para reforçar, porque eu falei assim rapidamente. E aqui também consta o meu e-mail, se alguém interessar depois trocar figurinha com a gente. Bom, então é isso aí, caro mestre Arthur. Devolvemos a palavra a você. Vamos aqui a algumas perguntas, né? O pessoal participou bastante, principalmente com os comentários, né? A grande maioria aí entendendo a proposta, entendendo exatamente o que foi dito. Em nenhum momento, né, repetimos, foi dito que Chico Xavier ganhou dinheiro com a mediunidade, né? Nada disso foi falado, né? Então é bom que a gente esclareça novamente. Bem, vamos lá. Não há muitas perguntas. Bem, aqui a pergunta do Canindé Espírita é mais ou menos na linha que a gente andou falando. Ó. Amigo, boa noite. Você acha que Chico Xavier tinha evolução da Jafé? O Canindé, na verdade, a gente não tem como, eu, pelo menos, não tem como te falar nada sobre isso, porque não tem nenhuma referência de como era a senhorita Jafé. De Chico a gente tem muita informação, mas da outra não tem. Eu não posso falar que sim nem que não. Na verdade, assim, seria tudo chutar. E chutar, eu prefiro não chutar. Isso cai novamente naquilo que a gente andou falando, né? Há um endeusamento tão grande, né, tão cego em relação à figura de Chico Xavier, não que ele não mereça o nosso respeito, a nossa admiração, que o pessoal acha que ele foi santo em todos os tempos, né? Então, não admitem que numa encarnação passada ele possa ter errado. Arthur, se não me engano, no livro Emmanuel, o prefácio quem faz é o próprio Chico. E lá ele diz que abusou muito da inteligência em vidas passadas. Então é a fala do Chico, meu amigo. Então, quando o Chico fala o seguinte, eu já até uma vez comentei com você, aí eu sou um cisco, ele não fala por humildade, não, meu amigo. Ele fala porque ele conhece o passado dele, ele sabe o que ele apontou e você não vale nada mesmo. Né? Então ele fala, quando ele ficava reclamando da vida, Emmanuel dava uma voltinha com ele lá para cima, era para mostrar o passado dele, ele voltava calmo. Então é essa pessoa que tinha consciência do passado, dos erros do passado, dizendo, essa eu vou acertar de qualquer jeito. E nisso ele teve apoio dos próprios espíritos que o conduziam, que ajudavam. A disciplina forte e enérgica que Emmanuel exerceu sobre eles contribuiu muito para a evolução do Chico nessa vida, nessa encarnação. É igual eu disse, o que ele fez, pouco de nós faria. Verdade. Muito pouco de gente. Mas, né, com todo o mérito, como você bem falou, sob a supervisão de um outro espírito que, né, possivelmente adotava essa disciplina férrea porque sabia que ele poderia novamente falir. Você não faz uma política de disciplina férrea com alguém que não né, já superou aquela dificuldade. Né? Então não faria sentido nenhum Emmanuel exercer essa política para alguém que não tivesse essa fraqueza. Né? Então perceba que tudo aí se encaixando. Né? O Vladimir Cabral pergunta, quando se esgotar esse tema sobre Chico Xavier, Allan Kardec e suas reencarnações, terão outros temas que serão trabalhados por vocês? A pergunta é boa, mas eu não sei, sabe? Porque talvez tenha alguns temas que a gente pode trabalhar, mas tudo aí vai ficar a critério do Desaparecido, que coordena, que nos convidou para fazer esse trabalho. O Arthur, já sei, eu acho que tem uma série de coisas que tem para colocar, e eu talvez uns temas ou outros a gente seria interessante colocar ou falar. Por exemplo,
a questão, eu acho interessante, homossexualidade na visão espírita, a questão do perispírito, que essa celeuma toda se é sede da memória ou não, se é molde do corpo físico ou não, tem várias questões para ser colocadas. A questão se o espírito humano, o princípio inteligente, veio do reino animal ou não. Então, tem algumas coisas que dá para a gente colocar aí numa boa, mas isso aí não vai ficar a critério nosso, né? Vai ficar a critério dos coordenadores aí, né? Tema que não falta, né? Tema que não falta. E o nosso estilo, a gente sempre quer manter este. Nós vamos falar e vamos mostrar a fonte. Tá? E é óbvio que eu sempre falo com o Arthur, cada um de nós pode ter opinião. Ter opinião não é demérito para ninguém. Mas eu tenho que deixar claro para o público que me ouve ou que me vê que é minha opinião e não dos espíritos ou de Kardec. Porque quando eu falei é minha opinião, eu falei assim, o Paulo pode estar errado. É isso mesmo, pode estar errado. Exatamente por isso. Entendeu? E eu tenho que separar. Porque, veja bem, eu falo assim, gente, o compromisso que a gente tem quando a gente faz palestra nas casas espíritas, a gente não dá conta dele. Porque quando você está falando lá, quem está chegando vai achar que é o espiritismo que fala aquilo que você está falando. Então, se você não deixa claro que a posição é sua, opinião sua, particular sua, você pode dar, o cara vai entender que Kardec falou, que o Espírito de Verdade falou, que Fênelon falou, sei lá, Erasmo, sei lá. E nós temos que separar as coisas. Eu acho que sim. Por isso que eu gosto de deixar bem claro. Com certeza. E aquilo, né? Tem os livros aí do Paulo, que vocês podem, como acabamos de falar, baixar no site dele, né? Que nós colocamos aqui, inclusive, já no nosso chat. E relembrando aqui que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 20h30 da noite, teremos aí a presença do nosso amigo Wagner Gomes da Paixão, né? O tema será Almas Queridas, obviamente que é um tema que vai girar em torno também desse mesmo assunto, né? Almas Queridas, com Wagner Gomes da Paixão, e o Paulo voltando no dia 8 de junho para falar sobre Francisco de Assis e Chico Xavier seriam o mesmo espírito? Inclusive, foi uma pergunta que surgiu nas lives dessas passadas. Alguém perguntou isso aí. Eu não falei nessa, deixa eu esperar para ver que eu vou responder essa pergunta. Porque é um ponto interessante nas listas de reencarnações que eles trazem de Chico. E uma vez você, vamos dizer assim, se você numa corrente, você rompe um elo, a corrente não tem valor nenhum mais. É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer com força, com base, com fonte, não de achismo, que vai derrubar qualquer possibilidade de Chico Xavier ter sido Francisco de Assis. A mínima. E ainda uma outra aí, dizendo que Chico Xavier foi João Evangelista. É realmente outra que... Não, o João Evangelista se tem, né? E aí já é um pouco aceita que Francisco de Assis foi o João Evangelista. Então, por isso que o João Evangelista está na sequência, tá? Mas quando fala de reencarnações, por exemplo, dos dois, de Francisco de Assis, fala João e Francisco de Assis, não coloca ninguém no meio. Então, João reencarnou com Francisco de Assis, ponto. Então, não tem ninguém no meio. E essa lista que trazem tem um punhado de gente. Então, quando você tira um elo, você acaba tirando um punhado. Deu para entender, né? Você tira um, tira um punhado junto, por consequência, né? E de forma responsável. A gente tem que trabalhar um trabalho. Quem já via a forma de trabalhar, é um trabalho sério. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, ficar batendo, eu sei que é mentiroso, não sou eu. Nós vamos juntar os elementos que a gente tem e trazer, vocês fazem a análise. A minha convicção está formada em função da pesquisa que eu fiz. Como eu disse lá no início, eu não sei se foi na anterior que eu falei, eu estaria defendendo qualquer tese que me apresentasse. Se na minha pesquisa apontasse que Chico fosse Kardec, eu estava defendendo de unha e dente. Para mim não faz a mesma diferença. O Franklin de Matos ainda diz Francisco de Assis, mas como se o nosso irmão só teve encarnações femininas? O Franklin de Matos já matou a charada aí sem querer. Essa é uma, Frank, mas tem mais. Vocês nem calculam o que eu consegui achar, mas muito interessante mesmo. E é assim,
definitivamente, não é pelas informações que nós vamos trazer de fontes confiáveis e muitas vezes de fontes, presta atenção, que defendem que Chico é Kardec. Tá? De fonte que defende que Chico é Kardec. Perfeito. Bem, vou deixar aqui o meu jabá, como se diz, né? Amanhã estaremos aqui na Rai TV, nesse mesmo canal, portanto, na Rai TV e na Rai TV Internacional, com um estudo também, vocês que gostam aí, pelo menos demonstraram que gostam de polêmica, pois é, o nome do nosso estudo será Quiron, é de verdade esse planeta? Quem gostou aí tem gostado desses nossos estudos polêmicos, vai também gostar desse, porque tem um pouco a ver, né, com aquilo que está sendo tratado aqui. Quiron, é de verdade esse planeta? Então, amanhã, às 8 horas, né, você é responsável por esse estudo aqui pela Rai TV e pela Rai TV Internacional. Paulo, alguma consideração final? Já estamos se você fez um jabá, eu vou fazer o meu também, né? Opa, manda ver. Amanhã nós vamos estar lá com o Érico Pacheco, falando justamente do tema. Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Já tem aqui uma live com esse tema, mas vamos fazer lá também, que ele nos convidou para falar, e nós estamos aí prontos para atender as solicitações. O canal dele é Espiritismo em Kardec, tá? No YouTube, Espiritismo em Kardec, é lá que o Paulo... Vai estar que horas mesmo, Paulo, lá? 8 horas. 8 horas, mesmo horário, né? Vai ser o mesmo horário, não vai dar, mas... É isso aí, quem não puder ver vê o do outro gravado, não tem problema nenhum. Todo jeito, a vantagem é essa, todos dois vão estar gravados, posteriormente você pode assistir. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui junto dessa live com a gente, que participaram, né, que estão entendendo a forma que a gente está colocando, não é denegrir ninguém, não é atacar ninguém. Isso é importante para nós, tá? Muito obrigado. Isso daí, deixa eu ver se tem mais algum, né, o pessoal aqui elogiando, né? É isso mesmo, Marlene. Uma outra questão aí que vem surgindo no movimento espírita, essa questão de Quiron aí, que seria o planeta dos degradados. E nós fomos atrás da origem, né, dessa informação aí, dessa tese, e verificamos aí que tem uma origem comum à tese de que Chico Xavier foi Allan Kardec. E aí nós vamos analisar essa informação do ponto de vista doutrinário espírita e também fomos recorrer às informações da ciência, da astronomia, da astrofísica, o que ela tem a nos dizer sobre esse assunto. Tá bom? Bem, então, mais uma vez agradecendo aí a presença de todos e aguardo vocês quarta-feira que vem, às 8h30, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Ok? Um grande abraço a todos, boa noite e até lá. Boa noite.